A fronteira política entre a Galiza e Portugal desapareceu ao nascer a União Europeia. Hoje, a zona geográfica composta pela Galiza e norte de Portugal é denominada Euro-região Atlântica. Em termos de habitantes, representa uma nona parte da povoação total de Espanha e Portugal. A Euro-região acomoda unos 6 millones de habitantes, de españoles y de portugueses, y eso es nada más y nada menos que el 13% de la población de ese norte de Portugal y de Galicia, que es mucho decir. Es probablemente una de las eurorregiones más potentes que existen en Europa. Dentro da União Europeia existem várias euro-regiões. São zonas fronteiriças entre dois ou mais países com características especiais e com uma manifesta vontade de colaboração. Possuem vínculos de união como a história, a cultura, a língua e a cooperação. O objetivo é articulá-las institucionalmente e trabalharem em conjunto. A fronteira sempre havia famílias que conheciam outras do outro lado, sempre houve casamentos de um lado e do outro, sempre há quem tenha primos de um lado e do outro. Hai unha maior relación entre Galicia e o norte de Portugal que pode haber entre Galicia e Castilla-La Mancha e moito máis xa, en Extremadura ou Euskadi ou Andalucía, non? Eu son optimista porque é, como podríamos decir, un destino natural. É dicir, Galicia e o norte de Portugal, se você vai máis para o sur, hai diferencias culturales, pero falan prácticamente a mesma língua, co mesmo acento. Recordes que os grandes cancioneiros foron escritos en un idioma galaico-portugués, que era o mesmo. En este momento, esa tradición cultural está viva en moitos aspectos. A Euro-região entre a Galiza e o Norte é a primeira vez que surge na periferia europeia uma zona potente de cooperação. E daí, na minha perspectiva, o interesse que as autoridades comunitárias lhe dedicaram, que é, no fundo, uma nova forma de encarar a periferia, não é? Ou seja, auxiliamos-nos em termos mútuos, não é? Organizemos-nos em conjunto a fim de enfrentar os desafios europeus, não é? E isso é a principal novidade. Apesar de terem vivido de costas durante séculos, Portugal e Espanha têm muito em comum. Ambos os países sofreram uma ditadura, restabeleceram a democracia e entraram na União Europeia na mesma altura. Hai unha característica que compartimos os portugueses e os galegos, e moi especialmente os ciudadanos do norte de Portugal e de Galicia. Somos as dúas comunidades de grandes emigracións, a Europa e a América. Cando vostede vaya por Brasil, por Estados Unidos, por calquer país, desde a Patagonia hasta Alaska, encontrará galegos e portugueses en todas partes. É un feito que somos un mesmo pobo, que estamos acostumbrados a relacionarnos entre nós independente dos conflictos que poudera haber entre os nosos estados ao largo da historia. Um passado comum, um caráter europeu e os laços linguísticos que unem as duas regiões de ambos os lados do Minho, hoje já têm forma administrativa. Uma euro-região identifica-se pelos elementos históricos comuns, poder económico, infraestruturas e instituições partilhadas. Hai mesmas raíces culturales, unhas mesmas raíces idiomáticas, non hai unha diferencia, prácticamente se cruza a fronteira entre a provincia de Pontevedra ou de Ourense co norte de Portugal, e a verdade é que hai a mesma tipoloxía de vivenda, as mesmas actividades económicas, o mesmo minifundio. Realmente non foi difícil de ninguna maneira manter esa relación de potenciación. Me dá a impresión de que esta euroregión ha cuajado más que otras, fundamentalmente porque, y me duele decirlo, porque parece que es renegar de la actividad política, porque se ha despolitizado, en el sentido menos noble de la política. Esta región se ha consolidado porque no se ha hecho política partidaria e partidista. Nem mesmo as diferenças políticas conseguiram distanciar esta euro-região, que se caracteriza pelo êxito das instituições que a organizam. Entre elas está o Eixo Atlântico, que se baseia na união de 18 cidades, localizadas na periferia europeia, que se apoiam, evitando assim uma concorrência que as debilitaria num contexto mundial de globalização. Todos concordam num ponto: a euro-região é uma oportunidade e a união faz a força.
Do nosso ponto de vista, aquilo que nós pretendemos para a Euro-região é vencer anos e anos de atraso, que de algum modo correspondem sempre a uma região que é periférica, e nós disso não nos podemos esquecer, e só em conjunto, só trabalhando em conjunto numa estratégia comum destes dois espaços do norte de Portugal e da Galiza, é que seremos capazes de tentar ter capacidade de influência nos governos e também em Bruxelas. Seamos sensatos, dejemos a un lado posicionamientos políticos y pensemos en los intereses de dos pueblos que va a ser un interés único, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del norte de Portugal y de Galicia, por lo tanto, de una eurorregión europea fundamental para el desarrollo de Europa. Bruxelas, motor da construção europeia, decide apoiar a cooperação transfronteiriça mediante subsídios para projetos comuns. Desta política comunitária surge em 1991 a Plataforma Institucional para a Administração dos Recursos Provenientes da Comunidade Europeia. Trata-se da Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal. A realidade social vai à frente da realidade política. O projeto pendente da Galiza Norte de Portugal era adaptar a sua capacidade administrativa para dar resposta aos cidadãos. Por esta razão, foi criada em 1991 a Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal. Trata-se da principal instituição de cooperação na Eurorregião Atlântica. Esta entidade tem dois responsáveis, o Presidente da Junta da Galiza e o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal, que alternam a sua presidência. Como as restantes comunidades de trabalho europeias, a do noroeste da Península Ibérica nasceu com a intenção de facilitar o diálogo para a planificação de estratégias comuns de desenvolvimento da sua região. Eu tenho que dizer que foi grande sucesso. Durante moito tempo estivemos traballando xuntos, sobre todo foi eficaz para a distribución dos fondos Interreg e outros, porque nos puxemos sempre de acordo na coordinación das obras que facían con cargo a él, pero outros aspectos tamén, deu lugar a convenios sindicales, convenios empresariales. E teño que dicir, sobre todo durante a longa presidencia do profesor Braga da Cruz. Criámos a comunidade de trabalho, manifestamente que nesse período fica a dever-se à personalidade fortíssima de Dom Manuel Fraga, que nos entendia bem e que permitiu que houvesse, independentemente da natureza política e administrativa, facultou um ambiente de relação muito favorável, em que as administrações tinham um encontro regular. Na Galiza há um poder autónomo muito forte. Contudo, o norte de Portugal depende de Lisboa para tomar decisões, uma vez que não existe uma estruturação autónoma do Estado português. E surgiu daqui a ideia, falámos com os outros alcaldes das principais cidades, com os presidentes de Câmara do Norte de Portugal também, e a ideia foi um instante, sendo que foi apadrinhada imediatamente pelo Presidente da República Portuguesa, então o Dr. Mário Soares, que foi mesmo ele quem deu a sua bênção como padrinho ao casamento Galiza Norte de Portugal, e há que reconhecê-lo pelo lado da Galiza, imediatamente acolhida pelo então Presidente da Junta da Galiza, o professor Fraga Iribarne, imediatamente. Sendo que o Governo Central em Espanha achou bem e, curiosamente, à época, o Governo Central em Portugal achou muito mal. O Estado portugués ten unha distribución administrativa distinta, donde non existen nacionalidades ou rexións que teñan un goberno propio que poidan actuar, entón hai que influir directamente en Lisboa, non? Entón é un tema bastante máis complicado, non? Mas o Governo Central de Portugal cedo compreendeu a importância e as possibilidades da Eurorregião. Assim, em 1992, um grupo de cidades, representadas pelos seus presidentes da Câmara, uniu-se para defender os seus interesses comuns perante a Europa. Nasceu o Eixo Atlântico. O presidente da Câmara do Porto, na altura Fernando Gomes, assumiu a presidência rotativa entre a Galiza e o norte de Portugal.
Esta é a porta dun clube moi especial. É a sede do Eixo Atlántico en Vigo. Dende aquí, xunto coa sede en Porto, coordínase a cooperación transfronteiriza entre as 18 cidades que conforman o sistema urbano da Eurorrexión. Nestes momentos o Eixo é unha entidade consolidada. Agora mesmo temos sobre a mesa 6 peticións de adhesións de 6 novas cidades, o cal representa un 33% sobre as 18 cidades actuales, e lóxicamente eso quere decir algo, pero o máis importante é o nivel de interlocución que temos. En estes momentos os interlocutores do Eixo Atlántico son os primeiros ministros, é o presidente da Comisión Europea, é o presidente da Xunta de Galicia, e isto evidentemente quere decir algo. O sistema urbano da Eurorregião Atlântica é constituído por 18 cidades, 9 portuguesas e 9 galegas, que são Vila Nova de Gaia, Porto, Peso da Régua, Vila Real, Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Chaves, Bragança, Monforte de Lemos, Ourense, Vigo, Pontevedra, Vila Garcia de Arosa, Santiago de Compostela, Corunha, Lugo e Ferrol. É o que se denomina como lobby ou grupo de pressão que defende interesses comuns na Europa. O eixo deu uma liderança política ao que já era uma realidade social e impulsionou também o espírito de união entre outras zonas onde não era uma realidade social. Nuestro adversario, nuestro enemigo, el destinatario de nuestras peticiones no era el otro municipio, no era la otra cámara portuguesa. Era Lisboa, era Santiago, gobierno de la Xunta, o Madrid, o era las instituciones europeas. Nos anos 90, a Galiza e o norte de Portugal cumpriram os requisitos necessários para receber os fundos que a União Europeia destina às regiões denominadas Objetivo 1, ou seja, regiões periféricas consideradas pobres. Esta condição afeta mais de 6 milhões de habitantes em 50 mil quilómetros quadrados. A necessidade de coesão económica torna-se mais latente com o início do mercado único. As cidades impulsoras do Eixo Atlântico foram Porto e Vigo, e particularmente os seus representantes políticos, Fernando Gomes e Carlos González Príncipe. Estas duas cidades, dinâmicas e com forte impulso empresarial, deram início à associação. Desde a sua fundação até hoje, o Eixo Atlântico atravessou várias etapas. A sua primeira fase caracterizou-se pela necessidade de infraestruturas, telecomunicações e ações sociais que ligaram os municípios membros. O Eixo Atlántico atravesou diferentes etapas. Houve unha primeira que foi unha etapa de reencontro, de ilusión, de volvernos a topar cos nosos amigos portugueses despois de tantos séculos de separación, e que a Unión Europea nos dá a posibilidade de que as fronteiras desaparezcan, de configurar unha Eurorrexión e de, por decirlo de alguma maneira, nos descubrimos os uns os outros. Houve ese momento de ilusión. A partir de aí, elaboramos planos, algún deles moi importante, como o plan de infraestructuras do Eixo Atlántico. Um dos fundamentos desta organização é potenciar o crescimento das suas cidades de forma coesa. Por isso, os estudos estratégicos nos quais participam universidades tanto galegas como portuguesas foram incumbidos de identificar carências e propor soluções. Os eixos estratégicos o que están dicindo é como se deben complementar as cidades, e eu creo que se esas orientacións poñense en práctica por parte das institucións civis e políticas, haberá un futuro máis optimista para a rexión. Estudam como superar as desigualdades entre a costa e o interior, como integrar políticas municipais, como desenvolver mobilidade e infraestruturas e como superar a ruptura digital. Temos que empezar a falar das novas tecnoloxías, temos que empezar a falar da nova economía, temos que empezar a falar da mobilidade dos traballadores, por lo tanto, temos que empezar a falar deste tipo de cousas, temos que poñernos ao día. Nós somos ambiciosos, de maneira que eu acho que ainda falta muito caminho para percorrer. Se me pergunta, vencida a etapa das infraestruturas, vencida a etapa das estradas e vencida a etapa das pontes, onde é que eu aposto mais? No conhecimento.
Os objetivos deste clube de cidades, que no início resultaram em infraestruturas, caminhos e vias de comunicação para ligar a Euro-região, foram evoluindo com o passar do tempo para projetos de inovação e novas tecnologias. O eixo consolida-se entre 1996 e 1999, durante a presidência do então presidente da Câmara de Vigo, Manuel Pérez. Bien, año 1995, el Partido Popular, conmigo como candidato, gana las elecciones municipales en Vigo y por estatutos corresponde al alcalde de Vigo la presidencia del Eje Atlántico. El Eje Atlántico en este momento era poco más que una idea, una fantástica, una magnífica idea, pero detrás de la cual no había ningún tipo de organización, ni política ni administrativa, solamente había la idea de fortalecer las relaciones del norte de Portugal y de Galicia, de las principales ciudades del norte de Portugal, de las principales ciudades de Galicia, de los principales ayuntamientos de Galicia, 9 en total, y de las 9 principales cámaras del norte de Portugal. Esta era la idea e había que ponerla a funcionar. Se algo fez sobressair esta época foi a necessidade de aproximar a instituição aos cidadãos. Esta proximidade traduziu-se no desenvolvimento do desporto e da cultura mediante a organização de diversas atividades divulgativas como os Jogos do Eixo Atlântico, com grande afluência por parte dos cidadãos, as regatas, prémios de narrativas e bienais de pintura. No solo son los eventos culturales y turísticos, también los eventos deportivos se están convirtiendo en auténticas oportunidades para establecer esas sinergias de comunicación, de unión y de potenciar al mismo tiempo la eurorregión. Hai xogos do eixo atlántico de forma de que xogos deportivos onde participan todos ou casi todos os concellos, os 18 concellos do eixo atlántico, para mellorar as relacións, a práctica deportiva e tamén a relación intercultural, non? E da amistade entre todos os habitantes do eixo e das cidades que participamos nese eixo atlántico. A Comunidade Europeia apoia a cooperação transfronteiriça destinando fundos ao seu programa Interreg. Dos escritórios de Vigo e Porto promovem-se projetos e candidaturas para impulsionar as infraestruturas e juntar as cidades. Pretende-se colocar a Euro-região Atlântica no mapa europeu. Mas mais que reivindicação de procura de justificação e argumentação para que os investimentos públicos venham a beneficiar toda esta região, que realmente foi esquecida durante muito tempo e que, com as potencialidades que tem, com esses investimentos, ajudará certamente os dois países, Portugal e Espanha, a um desenvolvimento mais equilibrado e à potencialização daquilo que é a sua capacidade de responder às exigências de vida, de qualidade de vida, digamos, de melhor qualidade de vida para os cidadãos residentes em toda esta vasta área do noroeste peninsular. Yo creo que el eixo atlántico, en resumidas cuentas, es un instrumento, es una organización social, económica, política, es una organización territorial llamada a poner en valor un ámbito, un espacio territorial que comprende Galicia y el norte de Portugal, y a poner en valor también 9 ciudades portuguesas, 9 ciudades gallegas que aisladamente, diría yo, que pintarían muy poco, incluso las más importantes como Vigo o Porto, en el contexto europeo. Durante o mandato de Manuel Pérez foi criado um observatório urbano que reúne dados de interesse para os cidadãos, profissionais e instituições da Galiza e Portugal. Um espaço virtual para que a Euro-região se dê a conhecer em todo o mundo. Mas para competir na Europa, a primeira necessidade era a criação de um mapa de infraestruturas. A terceira etapa de 1999 a 2001 foi presidida pelo presidente da Câmara de Braga, Mesquita Machado. Os presidentes da Câmara demonstram que para eles a defesa dos interesses dos cidadãos está acima das diferenças políticas.
o eixo consegue pela primeira vez na Europa que 18 presidentes da Câmara de 2 países e 5 partidos diferentes assinem a reivindicação do mapa das infraestruturas. Estrategicamente, despois de definir o que é o mapa de infraestruturas da Eurorrexión, o que buscábamos fundamentalmente era cohesionar todo o territorio, pero non cabe ninguna dúbida que Galicia, que se estructura no que é na zona costeira e na zona do interior, sempre con unhas diferencias interterritoriais importantes, a aposta por Portugal supón facer un eixe no interior de Galicia e no interior do norte de Portugal que indudablemente pode potenciar un desenrolo económico social importantísimo. O presidente da Câmara de Ourense presidiu a organização até 2003, etapa em que se evoluiu para um desenvolvimento sustentável. É implantada a Agenda 21 para o cumprimento de Quioto. Com Rui Rio, atual presidente da Câmara do Porto, promove-se a reforma do sistema aeroportuário para impulsionar os 4 aeroportos da Eurorregião com uma estratégia comercial pontual, ligar a Europa e Mercosul. Eu fiz um esforço, quando estive à frente do Eixo Atlântico, fiz um esforço no setor do turismo. Isso que está a dizer, o que eu procurei é que houvesse joint ventures entre empresas do turismo, promotores turísticos da Galiza e promotores turísticos do Norte de Portugal. Nós conseguimos dar alguns passos. Hoje, por exemplo, existe já um daqueles guias do American Express, que tem as principais cidades do mundo, não é? Tem hoje o Eixo Atlântico, ou seja, Norte de Portugal e Galiza tem hoje, enfim, está tratado ao nível de Paris, ou de Londres, ou de Nova Iorque. Pronto. Conseguimos isso, não existia. Agora, não consegui, por exemplo, que empresários espanhóis e espanhóis galegos e empresários portugueses tivessem feito, por exemplo, uma empresa mista, luso-espanhola, para a promoção turística conjunta da Eurorregião. Atualmente, a Eurorregião confronta-se com o acesso ao comboio de alta velocidade e às novas tecnologias. O seu atual presidente, também presidente da Câmara de Santiago, tem nas mãos a decisão do futuro da Eurorregião. Por exemplo, as decisões que se tomem com relação ao trem de alta velocidade vão a ser fundamentais para integrar este conjunto, para que o norte de Portugal poida acceder rapidamente ao trem de alta velocidade, ou para que, ao revés, se non se resolve ben, o norte de Portugal quede pendiente de Lisboa. Para tomar estas decisões tão importantes para o futuro da Eurorregião, um comitê de peritos reúne-se regularmente para estudar e debater cada linha estratégica a seguir. O debate de Ourense reuniu em 2005 um painel de grandes nomes políticos e académicos. Onde é que nós queremos estar em 2015? Qual é o nosso objetivo? E pensar em termos de futuro para depois sabermos que passos é que devemos dar até lá chegar. Si nosotros tuviéramos un tren de alta velocidad que conectara con Soltura, Coruña, digamos Compostela, Vigo, los intermedios también, con Oporto, uno puede imaginar con facilidad un sistema aeroportuario en el que alguien entra por Coruña e sale por Oporto, por que não? Porque não é o mais evidente, ou seja, quando chegarmos ao momento de afetar recursos e dizer os recursos devem ir para o TGV, para as plataformas logísticas, marítimas, para o I+D. O Norte de Portugal e a Galiza têm que começar a falar muito de I+D+I. E os dois grupos de parceiros convenientes são, por um lado, as universidades e centros de investigação e, por outro lado, os industriais. Mas no que se refere à investigação, não posso estar mais de acordo. E para um tema político global, para uma agenda de qualquer coisa que partisse de governos regionais, eu poria claramente as infraestruturas e a investigação no topo da agenda. Mas já não sei se estas seriam as prioridades se a agenda, por exemplo, tiver que ser construída a partir de uma associação de poderes locais. Em que podemos nosotros ser competitivos? O mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros debemos en estos momentos de atajar de forma inmediata? Sin duda alguna es el tema de la conectividad, es decir, de la accesibilidad, y en segundo lugar el tema de la formación y la posición de las empresas. Durante os seus 15 anos de existência, o Eixo Atlântico deixou de ser uma ilusão para ser uma realidade, dando um grande impulso ao noroeste peninsular. Mas ainda fica muito por fazer e o futuro passa pelo impulso da investigação e inovação. Por isso, em colaboração com a Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal,
E com as universidades de ambos os lados do Minho, foi criado o Centro de Estudos Euro-Regionais. O Centro de Estudos Euro-Regionais é uma aposta na investigação e na sociedade do conhecimento. Em 2002, as universidades galegas da Corunha, Vigo e Santiago de Compostela uniram-se às portuguesas do Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro para fomentar o desenvolvimento da Euro-região. Digamos, um sucesso esta aproximação entre as universidades, entre o eixo atlântico e a comunidade, que deram as mãos no sentido de desenvolver estas iniciativas para, digamos, mostrar à sociedade que existe vontade de trabalhar em conjunto e de que a Euro-região se desenvolva nos aspectos científicos, da sociedade do conhecimento, da investigação, naturalmente. É moi importante poñer a traballar colaborativamente investigadores de todas as ramas de coñecemento de Galicia e do norte de Portugal, de cara a formar redes de excelencia, grupos de investigadores potentes que poidan discutir tópicos e que poidan formular candidaturas a proxectos ambiciosos de plans nacionais de I+D ou de plans europeus de I+D. A utilização das novas tecnologias e a superação da ruptura digital são o objetivo principal das empresas na periferia da Europa. Esta do espaço cultural, da sociedade da informação, da aproximação ao tecido empresarial, de reforçarmos também as empresas pela criação, pela inovação, através do know-how que existe nas universidades, acho que é também uma das iniciativas que transparece destes contactos iniciais, da possibilidade de caminhar e de nos desenvolvermos em conjunto, de criarmos este espaço euro-regional com visibilidade. O capital humano é sem dúvida o melhor recurso de qualquer região. Por isso, a política da União Europeia fomenta e apoia, com os seus fundos, a formação e a investigação. A Europa competitiva que se nos abre, a reforma 25 e do novo programa 2007-2013, vai a prevalecer o financiamento da I+D, o financiamento da formación de capital humano de excelencia, e a Eurorregión debe ser vanguarda en ese programa e debe tratar de captar recursos para ese desenvolvemento do coñecemento e da formación dos nosos universitarios. Mas na universidade também tenta solucionar-se os problemas característicos de uma zona muito castigada pelos incêndios. No norte de Portugal, ahora con Braga, nós temos aí un investigador que está facendo unha estancia que pretendemos colaborar con eles en xestión de emerxencias adicadas a incendios forestais en concreto, non? As comunidades territoriais de cooperação são pequenas comunidades limítrofes e fronteiriças, unidas com o objetivo de conseguir financiamento para projetos transfronteiriços concretos. Neste momento, existem 4 nos Vales do Lima, Côvado, Tâmega e Minho. A reabilitação de espaços termais, a transformação e a comercialização de produtos autóctones como a castanha ou o saneamento básico são os seus principais objetivos. Este museu aquático, localizado em Vila Nova de Cerveira, é um dos exemplos de projetos transfronteiriços que foram levados a cabo. Aqui conservam-se as espécies que vivem no Rio Minho. É um projeto que, como estes peixes, não entende de fronteiras políticas. Para isso foi necessário um conhecimento de base, de inventariação das espécies, né, que existia, daí a importância da componente científica e de investigação que se foi fazendo aqui no Rio Minho. É possível ver nesta descida, não é, simulada, os diferentes biótopos que existem no Rio Minho, com as suas espécies mais representativas. Não é? Inventariadas em termos de espécies de água doce são 12, não é? Na totalidade até à Foz
estão inventariadas cerca de 48 espécies. Não é? Algumas destas espécies ainda é complicado, é difícil, não é, tê-las em cativeiro. Olá, como estás? Nos últimos acordos levados a cabo pela Junta e pelo governo português, decidiu-se desenvolver a Eurorregião através da primeira Associação Intermunicipal para realizar projetos transfronteiriços. Associação Intermunicipal Transfronteiriça para fazer candidaturas a projetos de pacotes financeiros que se destinam à promoção do desenvolvimento transfronteiriço. E Portugal e Espanha vão ter pela primeira vez uma associação intermunicipal com municípios dos dois países para desenvolver projetos estruturantes para esta região do Minho e também para a Galiza. Graças às instituições de cooperação transfronteiriça, a realidade da Eurorregião e dos seus habitantes evoluiu vertiginosamente nos últimos anos. Mas todas estas políticas são apenas uma representação dos interesses de cidadãos entre dois países que vivem numa Eurorregião. Um bom exemplo é o caso deste médico que vive em Tui, província de Pontevedra, e diariamente dá assistência no Centro de Saúde Português de Ponte de Barca. Eu sempre digo así de broma, saio ás 9 de casa para estar ás 8:30 no traballo. Claro que a pasar o río Miño, pues, hai que ter en conta que o reloj vai 1 hora para atrás. E entonces é media hora, desde onde vivo eu, onde vou trabalhar é media hora. Os seus pacientes são portugueses, mas entendem-se perfeitamente. Estão habituados a ser atendidos por médicos galegos e até eles fazem um esforço para falar com o médico em espanhol. Eu a xente perfectamente, incluso eles, a veces eles ainda se esforzan a falar comigo en español, e eu sempre insisto, dicen, no, a mí español non, fáleme en portugués, que eu, además que eu necesito ouvir en portugués, son eu o que teño que a mellor pedir disculpas, tal, entonces, e non houve ninguna. Ao ser galego e portugués, pues tamén aí non hai, en cuestións de idioma e tal, pues non hai así diferencias, e máximo aquí no norte que galego e português, pois é casi a mesma coisa. A gente tocou por aí fora, em alguns sítios, não há doutor, não há isso, nós aqui estamos, não estamos mal, vá. Vimos aqui e sempre logo atendidos. Medo. O caso de Juan não é único. Existem mais de 800 médicos espanhóis que diariamente atravessam esta fronteira para trabalhar nos centros de saúde públicos e privados do norte de Portugal. Isto ocurre así ou acontece así porque nunha determinada altura, hai uns 5 ou 6 anos, o sector sanitario portugués tivo un déficit grande de man de obra e foi procurar a Galicia médicos, enfermeiros para vir traballar ou para ir traballar a Portugal porque as universidades e as facultades portuguesas non formaban a cantidade suficiente de persoal para traballar neste sector. Hai outro problema, por exemplo, a nivel fiscal. Que é que pasa? Qual é a legalidade? É dicir, eu sou un funcionario aquí, fago a miña declaración de renta aquí e vivo en España. Eso é legal, non é legal? A mí dixeron que sí, pero hai outros compañeros que dixeron que non. Vivem num país e trabalham noutro. Esta situação é por vezes problemática. Por isso criou-se a Associação de Profissionais Espanhóis da Saúde em Portugal, que já conta com mais de 140 sócios. A mí non me gusta usar a palabra, digamos, que somos emigrantes, pero somos emigrantes nun país, aínda que non parece estranxeiro pola acollida e pola, digamos, idiosincrasia e por todas as similitudes que ten fundamentalmente con Galicia, pois non deixa de ser que nós estamos nunha terra diferente a nosa, entonces, con unha administración diferente, con unha política diferente e que temos, digamos, ás veces temos algunha problemática que individualmente custa moito, é moi difícil resolvela e así fixemos unha asociación un poquinho para eso, para ampararnos. Nos tempos actuales a mobilidade da poboación é un dato incuestionable. Cada quen traballa en un sitio, vive en outro, por lo tanto, todo o mundo móvese. Móvese tanto a xente como móvese a mesma velocidade o capital. Por lo tanto, xa non hai fronteiras, xa non hai esas rayas que dividen un país frente a outro e, por lo tanto, debemos de asumir ese concepto unánime e homoxéneo do que significa unha eurorrexión. De aquí que todas as políticas que poñamos en
en marcha deben contar con esa alta mobilidade que existe nesta eurorrexión e, polo tanto, non distinguir os que habitan en un sitio e habitan noutro. Os empresários sabem bem o quão interessante é colaborar com os seus vizinhos. Assim, unidos, a sua força será maior. É o exemplo da Confederação Empresarial de Ourense, que atribui prémios transfronteiriços para potenciar as empresas de ambos os lados do Minho. Ainda que as relações entre as empresas portuguesas e galegas sejam muito intensas, os empresários sentem falta de empresas mistas. Estivemos separados nas décadas pasadas con unha fronteira que era produto de cuestións históricas máis de xeográficas ou etnográficas. Non é tanto do que, repito, do que vendamos, do que nos vendamos entre nós, senón en facer proxectos común. E aí é onde boto en falta experiencias de un campo onde hai que abondar moito. Hace solamente 15 años, la interrelación de inversiones entre norte de Portugal y Galicia era prácticamente inexistente. Hoy, solamente 15 años después, hay un número importante de inversores que están cruzando sus actuaciones y, por tanto, un avance importante en la eurorregión. Pero es claramente insuficiente, porque una eurorregión se define de forma más paradigmática a través de las inversiones cruzadas, a través de lo que los empresarios de un territorio hacen en el otro. Mas da mesma forma que os empresários se uniram para alcançar novos mercados, também os sindicatos manifestam as suas reivindicações a uma só voz, a do Sindicato Eurorregional. O fundamental da nosa actividade se centra en buscar os obstáculos que existen á mobilidade de traballadores. Ainda que pareza que todo o mundo se pode mover por Europa libremente, é certo que podes circular, facer turismo e un sinfín de cousas, non? Pero, cando nos poñemos como ciudadanos a querer exercer o dereito ao traballo en outro país, as normativas son limitativas en moitos aspectos, non? E esas limitacións é o que nosotros facemos como actividade principal, non? Existem dois tipos de trabalhadores entre a Galiza e o norte de Portugal. Uns são os denominados transfronteiriços, ou seja, são os que circulam diariamente entre os dois países e não mudam de residência. Costumam ser autónomos, transportadores ou empresas de serviços e alguns profissionais, como os médicos citados. O outro coletivo é denominado funcionários deslocados, que trabalham durante toda a semana e regressam a casa no fim de semana. A terminoloxía é importante porque están amparados xurídicamente de distinta maneira, non? Entón, os traballadores, a maior número que hai son desplazados, ahora mismo, non? E hai dous tipos de traballadores desplazados. Hai traballadores fundamentalmente da construción, non? Que veñen a traballar a Galicia e tamén a pesca, non? E traballadores, sobre todo sanitarios, que van a trabalhar a Portugal. Segundo números oficiais provenientes da EURES, Gabinete de Emprego Transfronteiriço, mais de 5.000 trabalhadores atravessam diariamente a fronteira da Galiza e Portugal. Mas a realidade social é outra. O cidadano vive en Nigrán e traballa en Vigo, o cidadano vive en Teo e traballa en Santiago, ou viceversa, o cidadano vive en Gaia e traballa en Porto, ou viceversa, e a realidade política, a realidade administrativa non afronta este cidadano desde o punto de vista global, sino que os servicios en boa medida os presta a cachos. Empresários, sindicatos, associações de trabalhadores ou instituições como o Eixo Atlântico constituem a vértebra da Eurorregião. Mas existem outros movimentos sociais e culturais que surgem dos próprios cidadãos e da sua necessidade de relacionar-se com o país vizinho. É que non existe fronteira, é o mesmo país. Chámase país, nación, territorio, estado, rexión. Somos a mesma xente dun e do outro lado da raya porque a raya non existe.
Os povos da Raia Seca, que delimita a Galiza e o norte de Portugal, vivem com mais intensidade do que ninguém a relação entre ambos os países. Arraianos é uma associação cultural e ecologista que tem como objetivo o desenvolvimento rural na zona transfronteiriça. Nasceu em 2004 e é outra forma de cooperação que surge diretamente dos cidadãos. Un pouco nesa onda estamos, non? De recuperar todo este patrimonio que cada vez que morre un vello por esta zona pois se vai perdendo con el a súa historia, pois poder ir recuperando todo este material, proxectando cara ao futuro, xa evidentemente con outro tipo de perspectiva, non? Pois a nivel do que pode ser vender turísticamente unha rede de roteiros do contrabando ou de facer atractivo, digamos, como produto de consumo cultural todo o patrimonio e todo o potencial que ten esta zona, non? Arraianos pretende ser um centro de documentação sobre a fronteira, a história e as relações dos seus cidadãos ao longo dos anos. Um trabalho árduo para não perder o legado dos antepassados. Desapareceu a documentación durante a invasión napoleónica, pero a tradición, e sobre todo gracias ás obras de García Mañá, estáse recuperando toda a tradición que existía no Couto Misto, que era o único caso conocido no mundo que a xente gozaba desde o momento que nacía de doble nacionalidade. Podían escoller a española ou portuguesa. Bueno, é un feito que ao longo do siglo XX, no que é o espacio da raya, a xente decidía se era portugués ou galego en función de onde lle interesara facer o servicio militar. Por exemplo, nas guerras coloniais portuguesas dos anos 70 en Mozambique e por aí, pois a xente prefería ser español porque non tiña que ir ao frente. Mas também olham para o futuro. Entre os seus projetos destacam-se a criação de uma emissora de rádio para transmitir às novas gerações o património comum. Na que, digamos, xa teñamos documentadas moitas historias de vida, na que se nos conten pois, todas as historias do que foi a relación transfronteiriza durante os anos da fame, por exemplo, como o contrabando mesmo foi evolucionando ao longo do tempo en función das necesidades que había, en función das distintas oportunidades de negocio que había para distintos produtos, o aceite, ou as armas na época da resistencia, non? E dos guerrilleiros aquí na zona da fronteira, o contrabando de wolframio, o contrabando de todo tipo, desde pedras de mechero a panos, boinas, houve contrabando de todo tipo de cousas. Esta associação tenta recuperar rotas e caminhos antigos que oferecem como destino turístico para desenvolver a economia da zona. Um claro exemplo é este caminho romano. Miliarios eran os marcos que puñan os romanos na vía da Zoito, que é na que estamos actualmente, para indicar as millas romanas, que equivalen prácticamente a unha milla náutica de hoxe. A vía da Zoito equivalía ao que hoxe é unha autopista que unía dúas capitales do convento lucense e do convento bracarense, que eran dúas das tres divisións nas que estaba dividida a Galicia. Nesta zona, o comércio e as feiras têm especial importância, que são quase uma instituição para o intercâmbio não só de produtos. Estes são os marcos que percorrem e delimitam a fronteira. En bande, a través das feiras a xente vai se relacionando, vanse creando unhas canles comerciais e humanas, gastronómicas, antropolóxicas, sociais. E parece mentira, pero se está recuperando o antigo espírito arraiano. Mais iniciativas sociais e desta vez através da rede. Vieiros é o meio galego mais importante na internet. Recebe mais de 100.000 visitas por semana. Há 10 anos que difunde informação sobre a Galiza e o norte de Portugal para uma comunidade espalhada por todo o mundo. En Vieiros temos
o canal Lusofonía, que, bueno, creámoslo porque temos claro que internet, se algo fai, é diluir fronteiras, non? Tendo o idioma por riba das fronteiras físicas ou de países. Realmente a comunidade lusófona, na que se inclúe o galego, ten 1 millón de falantes en moitísimos países, e Portugal claramente, aparte diso, temos unha relación moito máis estreita xa en canto á cultura, en canto a que estamos en Europa, que formamos esa cousa lusófona en Europa, e que ademais na conexión social e cultural que hai entre o sur de Galicia e o norte de Portugal. Mas ao navegar na internet podem encontrar-se pequenas joias que pretendem resgatar esta cultura comum. São páginas web ou páginas pessoais, como os blogs. Trata-se de comunidades que nascem, desenvolvem-se e relacionam-se no ciberespaço. Logo, aparte, pois, información de... Miramos os xornais portugueses todos os días, tamén os blogs, que hai un importante movimento blogueiro portugués que tamén está moi relacionado co movimento de blogs en galego. Hai unha comunidade moi bonita que se está creando, social, basicamente, pero en internet. E con todo eso, pois, intentamos debuxar o que é a comunidade galego-portuguesa lusófona. Esta relação através dos computadores é possível graças a uma língua em comum. Todos podem fazer parte da comunidade, não é necessário pertencer a nenhuma associação ou entidade. A cooperação surge individualmente e cresce com o poder da rede para dar a conhecer esta cultura a todo o mundo. Mas além destas iniciativas populares tão interessantes, os sindicatos, os empresários, as comunidades territoriais de cooperação, o Centro de Estudos Euro-Regionais, o grupo de cidades que compõem o Eixo Atlântico e a Comunidade de Trabalho, composta por 2 governos regionais, são os principais organismos vertebrais da Euro-Região Atlântica. Mas estas estruturas, que são os motores do desenvolvimento euro-regional, têm, em certo sentido, as mãos atadas, já que o principal governo da Euro-Região, a Comunidade de Trabalho, não possui competências políticas, administrativas ou orçamentais. O Eixo Atlántico nunca tuvo o que sempre decíamos, capacidade inversora, non? É moi difícil, dende unha estructura territorial que está absolutamente avalada pola Comunidade, pola Unión Europea e polos gobernos, ir moito máis aló do que é concienciar as administracións que teñen a capacidade de investir en que o fagan como teñen que facelo. O seguinte paso ten que ser conseguir un acordo tanto por parte dos 2 Estados como da Unión Europea para dotar dun marco xurídico as Eurorrexións. Unha vez que o marco xurídico exista, van a existir unhas competencias. Por lo tanto, se vai a poder dotar dun orzamento. Mas a decisão política de conseguir estas competências é firme, como expressa claramente o vice-presidente da Junta da Galiza, o nacionalista Anxo Quintana. Agora chegou o momento de darlle á Eurorrexión un carácter estratégico na perspectiva económica, na perspectiva política, na perspectiva social e cultural e tamén na perspectiva institucional. É un ámbito fundamental para facernos fortes en Europa e é un ámbito fundamental para a expansión da economía galega. Até agora, a Galiza foi considerada a região Objetivo 1, classificação que dá direito a receber maior participação nos fundos estruturais da União Europeia. Chegará o dia que irá prescindir das ajudas. A maior necessidade dos países sócios de esta e a lentidão económica estão a acelerar a chegada dessa data. Una Unión Europea ampliada y más diversa necesita más, no menos, más inversión. Tenemos un deber de solidaridad con los nuevos Estados miembros que buscan en la Unión Europea apoyo en sus rápidos y notables avances por el camino de la modernización y la reforma. Un nubarrón amenaza una parte del proyecto de la Eurorregión. Es el hecho de que por efectos estadísticos, por razones estrictamente estadísticas, Galicia pierda la capacidad de ser región objetivo 1. Significa, para entendernos rápidamente, una pérdida de recursos provenientes de Europa muy importante en este territorio. Entran países más pobres y nuestra región se hace relativamente más rica. Desde el gobierno español, en este caso, hay que hacer presión en Europa para que Galicia
continúe formando parte de las regiones objetivo único. ¿Por qué? Porque si Galicia no sigue siendo región objetivo 1, en los años 2007 y 2013 perderíamos una enorme cantidad de recursos. Para outros, deixar de ser objetivo 1 não tem essa leitura negativa, porque significa deixar de ser pobre. Somos uma zona de captação de fundos apenas, nós queremos ter papel ativo na construção europeia. Muitas veces se di que deixamos de ser objetivo 1, pois deberíamos facer unha gran festa como se facía antigamente cando rompían as murallas da cidade, porque é romper o corsé da pobreza. É dicir, non sei como tan deseosos estamos de ser objetivo 1, porque o único que nos diz que somos pobres. Mas sem dúvida, a solução para sair da periferia europeia e ser uma euro-região competitiva está a incorporar a sociedade digital. Essa é a grande oportunidade para o noroeste atlântico da península. Ser periférico hoxe é menos importante que onte, porque temos a posibilidade real, a partir da rede, da sociedade digital, da incorporación plena á sociedade de telecomunicacións avanzada, de poder estar no centro, no corazón do mundo, de poder competir en tempo real. Creo que o futuro se xoga precisamente na capacidade de acceso á red, en na capacidade de manexo na rede. Creo que aí onde se xoga se define hoxe unha sociedade como avanzada ou como periférica. Com ou sem os fundos da União Europeia, as instituições da Euro-região Atlântica Galiza Norte de Portugal enfrentam um futuro muito competitivo, ainda que esperançoso, no qual o acesso às novas tecnologias parece mais que necessário. Neste mundo, cada vez mais globalizado, a dimensão também é muito importante. Por isso, viajar juntos na Euro-região concede a galegos e portugueses do Norte uma vantagem competitiva que deve ser aproveitada.